Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Alan, tá? Vou ser o professor de arte de vocês e a gente vai dar início agora na nossa aula. Tentar ser breve, pessoal, na explicação para consumir o menos de internet possível de vocês, né? Ser o mais rápido possível. Sempre gosto de iniciar as avaliações explicando as pontuações. A gente vai estar agora na segunda avaliação, né? São 2 atividades, cada uma valendo 5 pontos, chegando até um total de 10, tá, pessoal? A gente vai para o conteúdo. O conteúdo de hoje a gente vai falar sobre o cubismo no Brasil. O cubismo foi um movimento artístico do início do século XX, com expoente nas artes visuais e na literatura. De caráter revolucionário, sua principal característica é a observação da realidade sobre as diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização das formas e a ruptura com a representação realística dos objetos. O que é que isso quer dizer? Esse período aqui, pessoal, ele é muito importante para a arte, que ele vai trazer uma nova visão sobre o que acontece nas artes visuais e na literatura, trazendo uma observação da realidade sobre diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização das formas e a ruptura da representação realística dos objetos. Essa parte aqui que ela é interessante também. A partir do momento que acontece essa ruptura com a representação realística dos objetos, ela vai trazer novas formas de mostrar a realidade. No caso, vai trazer representatividade de uma outra forma. Mostrar a realidade não com aquele olhar que era mostrado antigamente, só de uma forma, só de uma maneira, para trazer um olhar crítico da realidade com um dinamismo diferenciado. Continuando, isso aqui é o Paul Cézanne, uma obra dele, tá? Olha só. Geometrização. Olha só a geometria. Olha só, uma obra de Paul Cézanne. Olha só a geometrização aqui que a gente falou ainda há pouco. Uma forma geométrica, quadrada aqui, um retângulo, né? Tá representando aqui a realidade, mas de uma outra forma. Aqui é uma casa, ó. Aqui é uma árvore, aqui são árvores, ó. Um coqueiro, ó. Tá mostrando a realidade aqui, mas não com aquelas formas tradicionais que a gente tem da realidade, né? São prédios, formas de prédio, que é uma casa, né, pessoal? Mais árvores aqui, ó. Representação da realidade, com uma outra visão. Isso aqui, essa parte azulada é o céu, né? É através de geometria, formas quadradas, ó. Bem interessante. E isso aqui para o momento, pessoal, é uma ruptura dos padrões que existiam anteriormente desse. As pinturas elas mostravam muito da realidade, mas não dessa forma aqui. E isso aqui lhes traz para mostrar a realidade de uma outra forma. E com isso, levantar questionamentos sobre o que é arte. Hoje a gente já olha isso aqui, pessoal, com um olhar mais tranquilo. Mas na época que os pintores começaram a fazer essas pinturas, eles foram muito hostilizados, receberam muita crítica, porque o pessoal da academia, o pessoal das escolas, né, dos centros acadêmicos, não aceitavam isso. Então, para convencer, é algo bem complexo. Continuando. É impossível falar sobre o cubismo no Brasil sem relacionar com a Semana da Arte Moderna, em 1922. Entre os artistas brasileiros mais conhecidos que utilizaram o cubismo em suas obras, Tarsila do Amaral, Emiliano de Cavalcante e Anita Malfatti ganham posição de destaque no cubismo. O cubismo ganhou espaço no Brasil com a Semana da Arte Moderna. No entanto, não existe no país artista com característica exclusivamente cubista. Isso aqui é interessante. Quer dizer que eles tinham uma base cubista, né? Mas eles não eram 100% cubista. Eles tinham outras escolas também que predominavam neles. Artistas brasileiros recebem fortes influências do cubismo, mesclando com características de outras expressões artísticas em suas obras.
Nessas condições, podemos citar obras dos artistas Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral e, mais recentemente, o pintor Romero Brito, com influências do cubismo e da pop art. Nesse momento, o que predominava nesses artistas eram essas duas escolas. Mas lembrando que eles têm mais essências também, pessoal. Continuando, uma obra da Tarsila do Amaral aqui. Ó. Ela foi feita em 1923, pintura a óleo, pintura em óleo sobre tela, medindo 64 centímetros por 81. O nome da obra é Caipirinha. É um autorretrato cubista pintado por Tarsila do Amaral. Interessante, né? Ó, as formas geométricas que a gente citou lá no início. É muito usada essas formas geométricas, viu, pessoal? No cubismo. Eles usam isso para fugir do padrão, que é aquele padrão normal. Se você for fazer um desenho, que nem pegar um rosto que ele tem o formato redondo mesmo normal, mas na hora de fazer o cabelo, você faz o cabelo mesmo da pessoa. Aqui não. Não tem nem tem o desenho da face, mas não tem a face aqui. Tem só aqui dividindo o cabelo, né? Aqui tem uma árvore aqui também, aqui que tá entre a pessoa. Aqui uma casa, outra casa aqui também. Aqui uma árvore, né? Bem interessante. Uma fruta aqui, creio eu, né? Dessa árvore. A fruta eu não sei que tipo de fruta é essa, pessoal, é um pouco mais difícil. Bem interessante, né? Fugindo dos padrões de estética, fugindo dos padrões da arte convencional, né, pessoal? É muito bom, bem interessante. O que é cubismo? Vamos lá? O cubismo foi um movimento artístico de vanguarda que surgiu na França no começo do século XX com o objetivo de romper com a perfeição das formas. Considerado um movimento revolucionário, o cubismo englobou não só as artes plásticas, mas também a literatura. Marcado por um estilo único e singular, bastante conhecida por suas formas geométricas. O movimento cubista teve como personagens Paul Cézanne, Pablo Picasso, George Braque. Pessoal aqui, pintores, eles se destacaram bastante no cubismo, pessoal. E pegando o que já foi dito lá no início, o propósito, o objetivo deles, né, de romper com a perfeição das formas. Viram lá? Eles usam bastante essa parte geométrica, né, para fazer a quebra dos padrões de pintura convencional. E esses aqui foram os pintores que mais se destacaram nesse meio. Continuando, aqui uma obra, à esquerda aqui o Poeta, do Pablo Picasso, né? Bem interessante, pessoal. Ela é bem fora dos padrões, né? E completamente diferente da Anita Malfatti. Esse aqui é o cubismo puro. A gente tem que olhar com bem calma para analisar. Poeta, né? E já à direita o violino de castiçal de Braque, de 1910 ele. Esse aqui ele já está mais tranquilo da gente observar nele, né? A gente já consegue ver alguma coisa aqui também, mas ele também é bem diferenciado, né? Olha só aqui, ó. As formas aqui do violino aqui. Aqui tem um outro violino aqui também, ó. Aqui parece um microfone, né, pessoal? Aqueles microfones que é usado bem antigo, né? Bem interessante. Continuando, influências do cubismo no Brasil. O começo do século XX foi marcado pela disputa entre conservadorismo e as tendências modernistas. E isso é aqui no Brasil, viu, pessoal? No começo do século XX. Nesse cenário, o cubismo ganhou espaço no Brasil após a Semana da Arte Moderna de 1922. No entanto, vale destacar que não há produções artísticas nacionais que apresentem características exclusivas desse estilo. Assim, o cubismo no Brasil ficou caracterizado por obras que mesclavam aspectos desse movimento combinados com outros de diferentes expressões artísticas. Aqui o que aconteceu foi uma mescla, né, pessoal? Não foi um cubismo 100%. Os artistas que foram influenciados pelo cubismo aqui, também eles tinham outras escolas também, tá? Outras influências. As influências que compuseram o cubismo no Brasil estão totalmente ligadas à Semana da Arte Moderna. Afinal, ela foi um marco na história da arte brasileira. Vanguardista e ousado, esse evento chocou a sociedade conservadora da época. Representou um novo olhar sobre a arte e assim introduzindo tendências experimentais derivadas do
expressionismo, do cubismo e do surrealismo. Aqui são 3 experimentações que também estavam acontecendo nessa época, pessoal. Junto, no caso, essas 2 mais com o cubismo. E isso aconteceu tudo nesse momento aqui, na Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. A partir do momento que isso foi apresentado aqui, também teve o impacto por causa do movimento conservadorismo que existia também na época, né? E dos padrões que tinham também. Lembrando, pessoal, que isso é um rompimento. A partir do momento que você quebra padrões, você vai causar, você vai ser questionado, você vai sofrer críticas, mas nem por isso você está errado. Mas também a gente precisa saber também que a gente tem que ter argumentos para isso também, pessoal. Você não vai só chegar lá e enfrentar o que já existe sem ter argumentos. Então, esse pessoal aqui, esses pintores, esses artistas, eles se apoiaram no que vinha acontecendo na Europa. A partir desse momento, que nesse apoio do movimento que vinha acontecendo na Europa, esses artistas brasileiros conseguiram romper com esses padrões conservadores que tinham aqui no Brasil também. Claro, isso também não foi algo muito fácil. Continuando, Tarsila do Amaral, né, uma obra dela. Isso aqui creio eu que você já tenha visto, né? Técnica é óleo sobre tela. O tamanho original dela é 126 por 142 centímetros. O ano da obra ela é de 1929. O nome da obra é o nome da obra é Antropofágia. Interessante, né, pessoal? Isso aqui tem algo meio com ar nordestino, né? Olha o sol aqui, parece uma laranja. Aí tem tipo uma folha de bananeira aqui, né? Não sei, tô chutando, pessoal. Uma mulher, aqui uma outra mulher também, ou não, né? Que no caso aqui dá pra gente saber que é uma mulher também por causa da evidência aqui, né? Do seio dela. E podem prestar atenção, pessoal. É totalmente fora de padrões aqui, né? Não tem aquele padrão normal aqui do desenho, tudo bonitinho. Pode prestar atenção aqui, ó. Bem interessante, né? E isso aqui para a época, pessoal, é bem chocante. Que aí as pessoas que defendem padrões, quando vê isso aqui, vai dizer: ah, isso aqui não é arte. Mas é arte sim, pessoal. Isso aqui é uma representação aqui da realidade e da realidade brasileira. Continuando, Tarsila do Amaral nasceu em 1886 e faleceu em 1973. É considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira de que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressões nacionalistas em um estilo moderno. Interessante, né? Expressão nacionalista. Isso aqui é interessante, pessoal. Esse pedaço que ele fala, expressão nacionalista. Que aí, se a gente for voltar aqui na pintura, ó, como eu falei, né? Tem detalhes aqui que remete ao povo nordestino, né? É interessante isso também. E isso aqui também ligado um pouco, creio eu, com a nossa própria cor, a nossa própria identidade também, né? Parece muito com a nossa própria identidade brasileira, né? Não é única, pessoal. Sabemos que a cultura brasileira é altamente diversificada. Então, não pega isso e taxa isso como algo único, tá? A pintura vai encontrar em Fernand Léger, com Fernand Léger, especialmente em suas paisagens animadas, motivos ligados ao espaço da vida moderna. Máquinas, engrenagens. A pintura vai encontrar em Fernand Léger. A pintura vai encontrar em Fernand Léger, especialmente em suas paisagens animadas, motivos ligados ao espaço da vida moderna, máquinas, engrenagens, operários das fábricas, etc. E o aprendizado das formas curvilíneas. Lembra lá do cubismo? Aqui ela já está pegando uma outra tendência. Ela já está usando um outro tipo de formas aqui, ó, curvilíneas. Já não está mais usando a geometria só, né, pessoal? Já está buscando as outras escolas aqui também. Junto a Anita Malfatti, ela ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. E ao lado do escritor Oswaldo de Andrade e Raul Bob, Tarsila inaugurou o movimento brasileiro denominado Antropofágia.
Eles três aqui reuniam bastante pessoal para discutir sobre a arte que acontecia aqui no Brasil. Eles faziam bastante reuniões para dialogar sobre arte e quebrar os padrões que tinham de conservadores também aqui no Brasil, tá? Continuando. Com um traço firme e expressivo, o artista Vicente do Rego Monteiro, 1889 a 1970, dava forma e volume às figuras em suas telas. Ó, interessante, pessoal. Ó, ele aqui tem padrões de cubismo, mas já não é só cubismo que ele utiliza também, né, pessoal? Aqui é tipo uma reunião, né? Aqui uma mesa com pratos e as pessoas aqui, ó. Tipo em um momento de oração, né, também, ou uma conversa também. É uma reunião, né, pessoal? Ou um almoço, ou uma janta com várias pessoas. Bem interessante. Continuando. Vicente do Rego Monteiro nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Foi pintor, desenhista, escultor, professor e poeta brasileiro. Natural de Recife, aos 12 anos ele foi para a Europa estudar pintura e aos 14 já participava do Salão dos Independentes, em Paris. Voltou ao Brasil em 1917 e em 1922 participou da Semana da Arte Moderna, que em 1922 participou da Semana de Arte Moderna com 10 trabalhos. Depois disso, sua vida se alternou entre a França e o Brasil. Ele trabalhou o cubismo de um modo próprio. Se interessou pelos temas que envolviam os mitos indígenas brasileiros. Sua pintura é marcada pela sinuosidade e sensualidade, contida nas cores e contrastes. As obras do artista nos reportam a um clima místico e metafísico. Que interessante, né? A temática religiosa é frequente em sua pintura, chegando a pintar cenas do Novo Testamento com figuras que, pela densidade e volume, se aproximam da escultura. Voltando lá de novo na pintura, pessoal. Olha só. Creio eu que seja algo ligado à ceia, né? A Santa Ceia, isso aqui. Mas ficou bem interessante. E tudo que foi descrito ali, ela está descrita nessa pintura aqui. Ó. Ele utiliza da cor, mas a cor ela fica sempre aquele tom assim, parece que não está pintado, né? E dando um ênfase bem interessante às pessoas também. E as formas, né, pessoal? Sempre ligado ao sincronismo de quebra de padrões, que aqui está também, ele está encaixado nisso. Ele trouxe um estilo diferenciado. E agora a gente vai falar da nossa primeira atividade do segundo bimestre, né? Vamos lá? Olha só, pessoal, nossa atividade está aqui, né? Isso aqui vocês receberam impresso. Vocês vão ler o texto tudinho, né? Vão fazer a leitura das imagens também, juntamente com a explicação também que a gente acabou de ver aqui agora. E vai responder a atividade. Primeira atividade do segundo bimestre. São 3 questões, né? E eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês, tá? A primeira questão, você vai analisar as alternativas e marcar a falsa. Você vai marcar a falsa, tá? Entre essas 4 alternativas aqui. Mas para fazer isso, você vai ler o texto, né? Todinho. E
perante o que você leu no texto, você vai achar a falsa e marcar ela, tá? É essa que está pedindo aqui. A segunda questão, você vai analisar as questões aqui e vai marcando aqui dentro do quadradinho. Se é V ou F, V ou F. V ou F, né? V para verdadeiro e F para falso. Aí conforme o que você acertou aqui, você confere aqui embaixo. Aí a sequência que der é a sequência que você vai marcar aqui embaixo, tá? Na segunda questão essa. A terceira questão também você vai analisar as alternativas aqui embaixo e vai marcar a verdadeira. Você vai ler com muito cuidado. E vai ver a verdadeira e você vai marcar, tá? São essas atividades que você tem que fazer. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer esclarecimento, você pode entrar em contato comigo aqui nesse zap aqui, tá? Nesse WhatsApp. Pode estar perguntando, tirando as dúvidas, que eu tô lá para isso, tá, pessoal? Pode ser no privado, pode ser lá no grupo também. Agora a gente vai estar lá no grupo, lá interagindo, tá? A gente vai para lá agora. Então vamos lá para o grupo agora, tá, pessoal? Pra gente tirar as dúvidas que ficaram.